Nós somos seres relacionais, tá bom? Desde que são bebês, gente, desde que a gente é pequeno. Existe um estudo da ciência, não é o assunto dessa live, mas eu vou trazer aqui pra vocês. Existe um estudo da ciência que prova que os bebês, eles nascem prontos pro relacionamento, né? Então, desde pequenininhos, quando eles saem do útero, eles já querem estar com a gente, eles gostam de estar no colo, né? Eles sentem a nossa falta, eles têm necessidades emocionais, não é só física, tá bom? Um bebê quando chora, ele não tá só com fome, só com fralda suja, só com frio, só com sono, ele tem necessidades emocionais, ou seja, de pertencimento, de contato físico, de estar com alguém, porque somos seres relacionais, a gente precisa se relacionar para se sentir importante, aceito, pertencente no mundo. Então esse isolamento tem provocado isso, né? Essa falta de relacionamento, ela muitas vezes nos deixa mais irritado, mais apático, mais depressivo, mais ansioso. Então tudo isso a gente tem que saber da origem que vem esses sentimentos, por que eu ando me sentindo tanto assim, para eu conseguir controlar isso e não acabar afetando o meu relacionamento de uma forma geral, né? Não só com a criança, mas com o marido, com a esposa, com os avós, com os pais, enfim, né? Dentro do próprio trabalho, né? A gente tem que saber de onde vem isso, pra gente fazer aquele diálogo interno, conversar com a gente mesmo, saber administrar isso. Falando em saber administrar isso, diálogos internos, vamos para o assunto de hoje, certo? Que é o quê? O quanto os nossos pensamentos influenciam no nosso futuro, tá? O que a gente pensa vai influenciar diretamente no que a gente vai colher lá na frente. O que eu tô querendo dizer com isso? Esse final de semana, eu me arrisquei na cozinha e fui fazer um nhoque. Não sei se vocês acompanharam no story. Só que é uma receita tradicional da minha família, e é bem diferente fazer. Não é aquele que você só amassa a batata, põe um pouquinho de farinha e vai rolando. Não, você cozinha a massa da batata na panela, então você precisa criar a massa na panela, vai leite, tem que mexer. E minha mãe já tinha me falado, Gabi, dá trabalho, você vai precisar fazer com alguém te ajudando, porque fica muito pesado, não dá pra mexer. Desculpa. Aí eu falei, não, mas eu vou tentar fazer assim mesmo. O Rafa tinha pego as crianças e dado uma volta lá na casa da mãe dele. Minha sogra tem um quintal e uma praça enorme na frente da casa dela, e as crianças estavam precisando tomar um pouco de sol, gastar um pouco de energia. Aí eu falei, então eu vou fazer enquanto vocês não estão aqui, certo? E aí, gente, foi muito difícil. Foi muito difícil. Chegou uma hora que eu tava ali mexendo aquela massa, e a massa não vinha, e doía meu ombro, doía meus braços, doía meu corpo, e eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir. Gente, eu cheguei a suar assim, ó, porque a massa fica muito pesada mesmo, né? Você tem que sovar ela no fogo, aí a panela tá quente, não tem onde você segurar, enquanto você tá sovando a massa, você tem que colocar a farinha, e você põe a farinha, você não pode parar de sovar a massa, enfim. E eu pensei o que enquanto eu estava fazendo aquilo? Só pensamentos negativos. Não vai dar certo, essa maçã não vai dar ponto, eu não vou conseguir, eu não deveria ter feito sozinha, deveria ter esperado o Rafa aqui, pelo menos ele sovava pra mim, que ele é mais forte, e eu ia colocando a farinha. E eu fui passando um monte de pensamentos negativos na minha mente. E quando eu me dei conta, eu estava pensando já, mas assim, ó, um triz de desistir. Cheguei até a desligar o fogo. Falando, não vai dar certo, deixa pra lá. Eu ia perder quase 2 kg de batata e quase 1 kg de farinha, né? E aí eu falei assim, o que eu preciso fazer pra conseguir? Né? A hora que eu me dei conta do que eu tava fazendo, eu falei, opa, eu me dediquei, eu estava empenhada a fazer isso, eu estudei a receita, eu liguei pra minha mãe, eu perguntei como se faz, né? Eu comecei empolgada, feliz. Na primeira adversidade, na primeira dificuldade, eu desisto, eu vou ter pensamentos negativos que não vão me deixar atingir o meu resultado. Não, isso é crença limitante, né? Eu falei, eu consigo sim, mas eu preciso me reenergizar, eu preciso de alguém para me encorajar. E aí eu peguei o FaceTime, ligação por vídeo, e liguei no celular da minha mãe e só coloquei ela ali do lado e falei, mãe, isso aqui tá muito difícil. Quem que era a dona da receita? Ela, né? Quem que já tinha feito várias vezes? Ela. Inclusive já fez pra vender. E aí eu falei, mãe dela, é assim mesmo. Ela começou a rir de mim porque ela viu a minha dificuldade, né? E aí naquela hora eu falei assim, nunca mais, é a última vez que eu faço isso, né?
E aí ela falou, não, é assim mesmo, vai que você consegue, mexe, vai batendo ela. E aí eu fui batendo, e ela foi criando corpo, ela foi dando ponto, e aí deu o ponto, e ela falou assim pra mim, tá certo, é isso aí. Mostrei a massa pra ela, falei, é isso aí mesmo. E o que eu aprendi com isso, gente? Quantas vezes na nossa vida, vamos trazer pra área da maternidade, a gente está tentando mudar, né? A gente toma decisões de agir diferente com a nossa criança, de agir diferente com o nosso marido, de agir diferente com a gente mesmo. E no meio do caminho, ou no início dele, a gente é encorajado, a gente sente vontade, a gente fala, eu consigo, vai dar certo. Na primeira adversidade, quando uma ferramenta que vocês aprenderam, uma comunicação que vocês aprenderam, a criança não devolve do jeito que ou vocês aprenderam comigo e eu ensinei, ou vocês aprenderam com uma outra pessoa, né? E essa pessoa te ensinou e a criança não devolve da forma como você esperava, a gente tem uma tendência a desistir, a jogar tudo aquilo no lixo e a retomar aquilo que a gente era antes. Certo? Por quê? A expectativa que a gente cria em relação a algo que é bom. A expectativa que eu criei com o nhoque. Não, eu vou conseguir, vou fazer uma receita familiar, vai ser uma delícia. Depois, na hora que eu aprender, eu vou fazer com as crianças, a gente vai cortar o nhoque junto, a gente vai criar boas memórias. Mas não foi isso que aconteceu no meio do caminho. No meio do caminho, as coisas ficaram difíceis. A massa não respondeu às minhas expectativas, foi muito mais intenso, muito mais difícil do que eu imaginei. E aí a primeira escolha que a gente faz normalmente é deixar pra lá, porque eu não me sinto capaz. Então, quanto das nossas vidas a gente faz isso? E por quê? Isso vem muito da forma como a gente foi educado. Para quem vai estar comigo hoje, meio-dia e 27, eu vou fazer uma live com a Isa Minatel, a gente vai falar muito sobre isso, mas esses pensamentos negativos, eles vêm muito da forma como a gente foi educado. Eu não sou bom o suficiente, eu não sou capaz, eu não consigo, para mim não dá certo para todo mundo, mas para mim não, a vida é difícil, né? Olha só, são frases que a gente escuta na infância, né? Nem tudo vem fácil, você pensa que as coisas são fáceis, e são frases de vários contextos. Só que a gente pode usar esses contextos, né, essas frases, em contextos esporádicos e em contextos simples na nossa vida. Na cozinha, na educação dos nossos filhos, no relacionamento com o nosso marido, com a nossa esposa, né, para quem for homem. Tudo isso vai influenciar. E a gente tem o poder de dominar os pensamentos que a gente tem para atingir resultados diferentes. Porque se Deus me fez, se Deus fez você, Ele não nos fez para que a gente pensasse negativo sobre nós mesmos. Ele não nos fez, né? Aliás, Ele nos fez a imagem e semelhança dEle. E se Ele nos fez a imagem e semelhança dEle, não é pra gente achar que a gente não é bom o bastante. Não é pra gente achar que a gente é incapaz. É pra gente acreditar na gente, é pra gente ter bons pensamentos, né? Tem até um versículo que fala assim, que da minha boca só saia bênçãos. E por quê? Porque aquilo que eu comunico, de uma certa forma, devolve pra mim, volta pra mim, o universo traz pra mim de volta. Então eu preciso policiar o que sai da minha boca. E para o policiar o que sai da minha boca, eu tenho que policiar o que sai da minha mente. Porque o que produz aqui, eu verbalizo aqui e o universo me devolve. Então, gente, o nhoque me ensinou que, às vezes, a gente não vai conseguir sozinho, tá? Às vezes, a gente vai precisar da ajuda de alguém. Só que é importante eu perceber e ter a consciência de que a dificuldade está batendo na minha porta, de que o desafio apareceu e que esse desafio está me provocando uma autossabotagem, que esse desafio está me provocando uma procrastinação, está me provocando a ficar na zona de conforto, e isso não tá trazendo para mim evolução. E o que eu falo para vocês não é sobre perfeição, é sobre evolução. Gente, tem tanta gente que fala assim para mim, Gabi, como que você consegue? Educa teus filhos, faz atividade, cozinha, inventa molho, faz comidas diferentes, brinca com as crianças, trabalha. Eu não dou conta de nada disso. Enquanto a gente pensar, eu não dou conta de nada disso, os nossos resultados serão não dar conta de nada disso. Ai, Gabi, mas é muito fácil só pensar? O problema é muito difícil eu pensar, eu dou conta se eu não acredito que eu sou capaz. É muito difícil pensar, eu vou fazer tudo isso se eu acredito que eu não sou boa o suficiente, que eu não sou uma boa mãe, que eu não sou uma boa esposa, que eu não sou uma boa amiga, que eu não sou uma boa filha. Como é que eu vou ter bons pensamentos? Então, não é só pensar em coisas positivas, é se reconhecer, é ter o autoconhecimento de quem você é.
Se eu tenho esse conhecimento de quem eu sou, aí é muito mais fácil ou menos difícil eu ter pensamentos bons ao longo do dia sobre qualquer história, sobre qualquer situação, certo? E quando eu percebi ali na cozinha que eu não ia dar conta, que estava difícil, que eu ia acabar desistindo, eu pensei em algo. Eu falei, opa, não posso desistir. Eu mesma falei comigo, eu não posso desistir, tá difícil, mas eu consigo. Se a minha mãe fez, eu faço também. Gente, se eu educo os meus filhos com gentileza e firmeza, você também educa. Se a outra mulher do Instagram, não sei da onde, ou sei lá, da palestra que você viu, do curso que você assistiu, ela faz, você também faz. Tudo que as pessoas fazem, a gente também consegue fazer. O que vai definir a dificuldade de cada um atingir os resultados é a intensidade com que você viveu a sua infância e a forma como você se enxerga hoje. Então, para algumas pessoas, eu vou precisar trabalhar muito mais internamente para me reconhecer, dar o meu valor e acreditar em mim. Para outras, só uma limpezinha interna já funciona, mas para todo mundo é possível, todo mundo é capaz, todo mundo consegue, certo? E quando eu entendi isso, ali na hora fazendo, falei, opa, eu só preciso de um combustível. E eu liguei para minha mãe para ela me dar a energia que eu precisava para continuar. Ela me deu essa energia e eu não desisti, eu colhi o resultado. E eu fiz o nhoque. E a gente comeu ontem, né? Porque esse nhoque é bom você fazer de um dia para o outro, ele vai pro congelador, enfim, ele dá trabalho mesmo. Mas no final ele é recompensador, porque ontem todo mundo comeu, foi gostoso. E o sentimento de satisfação que eu tive, eu consegui, eu não desisti. Eu fui até o fim e o resultado apareceu. União, sabor, né? Momento, memórias. E quando a gente dedica para a educação dos nossos filhos e a gente não desiste, mesmo sendo difícil, a gente colhe bons resultados, o relacionamento familiar aprimora, a criança reabastecida, a gente educa ela saudável emocionalmente. Mas Gabi, é tão difícil, eu não sabe como é meu filho aqui, busque ajuda. Busque ajuda. Se você não é dona da receita, se não foi você que criou o método, se você não inventou e se você não fez essa receita várias vezes, se você está iniciando, você vai precisar de recursos. E, gente, o recurso, como eu falei nos stories, pode ser um ombro amigo para você chorar. Uma amiga que está nessa caminhada há mais tempo que você, que pode te ajudar, te direcionar. Pode ser tua mãe, se você confia nela e ela te deu uma boa educação e você acha que pode buscar o conforto nela. Pode ser um Instagram, eu vou ler mais um pouco, eu vou assistir mais um vídeo, eu vou entrar no YouTube, hoje à tarde eu vou consumir produtos que vão trabalhar minha mente para algo positivo. Pode ser investimento financeiro, eu vou pagar uma consultoria, eu vou fazer um curso, eu vou fazer um workshop, eu vou fazer um treinamento, eu vou participar de uma palestra. Gente, vamos diminuir as historinhas. Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Tudo são prioridades, tá bom? Prioridades. A gente pode não ter dinheiro, mas a gente economiza aqui, a gente economiza ali, a gente se prepara, a gente guarda a grana e a gente investe, tá? Quando eu decidi trabalhar com isso, também não tinha dinheiro para pagar os cursos. Gente, é caro, é caro. Se eu falar para vocês, eu acho que eu gastei ao longo da minha vida mais de 50 mil reais em curso. Tudo de uma vez? Claro que não, pagando em 10 vezes, tem curso que pago até hoje. Mas é prioridade, eu tive que abrir mão de trocar de carro, tive que abrir mão de viajar, eu tive que abrir mão de uma série de coisas, não só eu com meu marido, nós somos uma família, mas a gente abriu mão, porque nós dois juntos gastamos esse valor para que a gente evoluísse, para que a gente pudesse trabalhar com isso, porque era algo que alimenta e alimentava e alimenta ainda o nosso ser, certo? Então, a gente precisa de prioridades na nossa vida. Eu não tenho tempo de assistir. Gente, se você não tiver tempo de assistir, continuar com esse pensamento, você nunca vai assistir. Se você nunca vai assistir e você não é dona da receita, como é que você vai conseguir aplicar? Não vai conseguir, certo? Não vai. Se a gente não é dono da receita, se a gente não fez isso várias vezes, se a gente não domina, a gente precisa de recurso. Sem o recurso a gente acaba desistindo, principalmente porque eu não acredito que sou capaz. Então, são vários recursos que eu preciso buscar, da aplicação, né, da receita, da ferramenta no caso, do estudo no caso e do autoconhecimento, daquilo que eu acredito sobre mim mesma, certo? E é isso que eu aprendi com uma simples receita. E olha só, a gente às vezes não pensa nas coisas que a gente faz, às vezes, na maioria das vezes, não é nem às vezes, é na maioria, né? A gente não reflete sobre os nossos pensamentos. E por que, quando a gente era criança, a gente não foi ensinado a refletir? A gente sempre foi manipulado. Faz isso, faz aquilo. Mãe, quero isso. Não pode. Por quê? Porque eu tô mandando, sou sua mãe, não tem que me perguntar nada.
né? E quando tem mãe permissiva, faz isso. Por quê, filha? Ah, porque a mamãe tá pedindo, meu amor. Faz, por favor. Nunca os pais tinham a rotina e o hábito, ou a maioria deles, né, não vamos generalizar, de explicar, de contextualizar, de fazer perguntas, de fazer a gente refletir sobre as nossas escolhas, sobre as nossas ações, sobre o que levou a gente a cometer aquilo. Por que você fez isso? Você estava se sentindo mal? Estava chateado? Estava triste? Estava com ciúmes? O que te levou a fazer o que você fez? Não, os pais já abrem a porta do quarto, já vê que a gente tá fazendo algo errado. Por exemplo, era pra eu estar estudando e eu não tô estudando, tava, sei lá, vendo TV. O pai já abre a porta, vê que você tá vendo TV, já, ó, já lenha. Você não tá estudando? Não era assim que acontecia? Muitos já apanhavam, outros já ficavam de castigo. Não existia um diálogo. Opa, o que tá acontecendo aqui? TV não era hora de estudo? Vamos lá, me conta. O que te levou a ligar a TV ao invés de abrir o livro? Não tinha isso, gente, não tinha. E aí os pensamentos já, a primeira coisa que vinha na cabeça dos pais é: tá fazendo errado, tá me passando pra trás, tá me enganando. Muitas vezes a criança só tá tediada, não consegue, não se sentiu capaz de estudar. Foi buscar um recurso que trazia mais prazer, tá precisando de você como pai para direcionar, para encorajar, para levantar o alto astral, para falar para ela: você consegue sim. E a gente não tem esse hábito, a gente já condena, a gente já critica, e isso a longo prazo vai trazer as consequências negativas. Certo, gente? Então, há sempre tempo de mudar. Há sempre tempo de transformar a nossa maternidade, a nossa paternidade também. Homens também precisam estudar sobre ser pai, não é só mãe. É muito mais comum a gente ver mães hoje, mas graças a Deus tem muitos pais também que buscam isso. E todo mundo precisa, porque todo mundo, de uma certa forma, deixou de viver uma infância saudável. E a gente precisa mudar isso hoje. O poder está nas nossas mãos. Você pode, eu posso, todos podemos. Mas a gente às vezes vai precisar de recursos. E qual é o recurso que você tem procurado hoje? Qual é a solução que você busca hoje para melhorar os seus pensamentos? Né? Em quem você se apoia hoje para que você acredite que é capaz, não desista no primeiro erro, na primeira dificuldade. Como você resolve os seus conflitos? Você desiste ou você vai estudar para tentar solucionar de um jeito mais saudável? Quais são os resultados que você tem colhido na sua vida pelas desistências que você faz em relação a si mesma, ao seu filho e à sua família? Tudo isso define quem você é e define a família que você tem. E, gente, vale a pena, vale a pena, vale a pena estudar, vale a pena se dedicar, vale a pena pedir ajuda, vale a pena pedir recurso, adquirir recursos, vale a pena buscar autoconhecimento, vale a pena, tá bom? Que essa segunda-feira seja linda pra vocês, espero vocês meio-dia 27 na live com a Isa, que eu tenho certeza que vai ser sensacional, porque ela é uma mulher incrível e a gente vai conseguir agregar muito, muito mais ainda pra vocês, tá bom? Beijo, beijo, beijo. E amanhã, se tudo der certo, se as crianças continuarem dormindo, estarei aqui de novo, 7h30, para mais um bate-papo com vocês. Deus abençoe. Sem ele a gente não consegue. Depositem toda a tua expectativa na palavra de Deus. Só Ele para alimentar o nosso coração. Só Ele para trazer bons pensamentos. Leiam a Bíblia todos os dias. Se a gente lê a Bíblia todos os dias, a gente diminui os pensamentos negativos. Porque Deus é amor, Deus é encorajamento, Deus é fé, Deus é esperança. Tá bom? Beijo grande. Fui.